Eu não sou do tipo de pregador, quando o horário estoura, eu não digo que foi Deus que mandou, nem digo que foi o diabo que atrapalhou, né? Então eu pergunto logo o horário para poder assumir toda a responsabilidade, nem jogar para Jesus nem para o diabo, né? E aí nós queremos ler essa parte de Lucas 24, 44 em diante, e depois a gente vai para Atos capítulo 1 e a gente vai seguir do verso 5 em diante. Leia comigo, por favor. E Jesus lhes disse: estas são as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco, que era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito de mim, na lei, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu a mente, para que compreendessem as Escrituras. E ele lhes disse: assim está escrito, e assim era necessário que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos no terceiro dia, e que se pregasse em seu nome o arrependimento e o perdão dos pecados em todas as nações, começando de Jerusalém. E vós sois testemunha destas coisas. Eis que eu enviarei sobre vós a promessa do meu Pai, mas permanecei em Jerusalém até que sejais do alto revestidos de poder. Verso 50. Jesus os levou até Betânia, e levantando as suas mãos os abençoou. E aconteceu que enquanto os abençoava, ele foi se afastando deles, e foi elevado ao céu. Eles, depois de tê-lo adorado, voltaram para Jerusalém com grande alegria, e estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos ler agora o texto de Atos, que é da mesma autoria de Lucas, é o segundo volume. E no segundo volume, que é o livro Atos dos Apóstolos, o nosso irmãozinho Lucas, ele passa a tratar do mesmo assunto, e ele acrescenta algumas coisas que eu acho interessante a gente considerar aqui. O versículo 5, Atos 1, 5. Quem encontrou, diga Maranata. Glória a Deus. Quem não encontrou, diga me espere, Jesus. Olha, então está todo mundo no Maranata, glória a Deus. Parece coisa de desviado, né? Volta agora não, Jesus, me espere eu me consertar para poder, não é? Jesus voltar primeiro que o desviado, ele está frito. O texto do versículo 5 diz assim: João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. 6. Então, os que estavam reunidos lhes perguntaram, dizendo: Senhor, restaurarás tu nesse tempo o reino para Israel? E disse-lhes: não vos compete conhecer os tempos ou as épocas em que o Pai reservou para a sua própria autoridade, mas recebereis o poder quando descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Havendo dito estas palavras, vendo eles, ele foi elevado, e uma nuvem o recebeu e o ocultou dos seus olhos. Verso 10. E estando eles com os olhos fitos no céu enquanto Jesus subia, eis que junto deles se puseram 2 homens vestidos de branco. 11. Os quais também lhes disseram: homens galileus,
por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido lá em cima no céu, ele virá do mesmo modo como viste vir. Amém, irmãos? Palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, escrito pelo evangelista, médico, escolhido servo de Deus Lucas, e nesses 2 volumes nós podemos perceber como era certa a vinda do nosso Deus. Nós não estamos aqui pensando de que ele não voltará mais, porque se você for em qualquer denominação que você for convidado para ir, e se lá estiver pregando o evangelho, se essa igreja for genuinamente evangélica, essa igreja vai estar pregando: ele voltará, ele vem, ele voltará, ele vem. Mas chegou um tempo desse, antes da pandemia, uma igreja na cidade de Bahia, e eu ensino num seminário lá, e alguns irmãos do seminário estavam indo para essa igreja. Provavelmente essa igreja deve ter começado ali nas áreas de Cruz das Armas. E aí eu fiquei sabendo que no culto é muito parecido assim com as igrejas pentecostais no domingo, mas na quinta-feira pai, mãe, filho e esposa, os 4 que lideravam essa denominação, anunciavam algumas coisas estranhas, entre elas dizendo que Jesus não voltará mais. E o ensinamento desta igreja era que Jesus volta para quem aceita Jesus. Já aceitou Jesus? Já aceitou Jesus? Então Jesus voltou para você já. Então há uma confusão doutrinária muito grande nesta igreja, mas quando você vai domingo parece com todas as outras. Então há uma necessidade. Se o pastor autorizar, eu digo não. Pode dizer? Olha, o pastor autorizou. Eu vou dizer o nome: Primeiro Templo Ebenezer. Quem já ouviu falar dessa denominação aí? Quem já ouviu falar? Já ouviu falar? Uma das doutrinas que eu considero pura heresia, eu não vou chamar heresia de pura, mas uma suja heresia. Perdão por ter usado a palavra equivocadamente, chamar heresia de pura. E aí fala a respeito disso. Irmãos, é interessante que quando a gente olha para a Escritura Sagrada, nós temos uma linguagem humana, mas o conteúdo é divino, o projeto é divino. A linguagem é humana porque a Bíblia não foi escrita para deuses, a Bíblia foi escrita para homens, então homens foram usados para que na linguagem humana essa mensagem chegasse a todos os povos. Amém? O nosso Deus é o Deus de todos os povos. No Antigo Testamento nós encontramos na linguagem utilizando o hebraico e o aramaico para comunicar aos povos de 3.000 anos atrás, 3.500 anos atrás, a mensagem de que um viria. Gênesis, a gente observa anunciando que ele viria, da semente da mulher nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. É interessante quando chega Abraão é convidado a sacrificar o filho, e Paulo disse que aquele ato de fé em sacrificar o filho, crendo que Deus era poderoso para trazê-lo da morte, ele o recobrou sem precisar de falar. Deus também não negou seu filho, porque Abraão não negou dele. E é interessante como a gente vê ao longo das Escrituras um anúncio simbólico nos sacrifícios, um anúncio claro naquilo que foi prescrito pelos profetas de que um ungido virá, um Messias virá, alguém muito especial que seria rei, sacerdote e profeta. Ele virá para restabelecer todas as coisas, e todo o plano de Deus através dos tempos está resumido em um só nome: Jesus. Ele é a razão, o sentido e a causa desse livro ter sido escrito e de Deus ter criado todas as coisas. Tudo foram feito por Ele e para Ele. Bendito seja o seu nome para sempre. Moisés disse que Deus levantará no meio de vós um profeta semelhante a mim, este ouvirei. Vocês devem ouvir este profeta. E a palavra profecia na Bíblia, se for tirado,
a gente não vai encontrar os rastros da divindade desse livro. Nós vamos encontrar certeza poética, nós vamos encontrar certeza histórica, porque tem poesia maravilhosa, tem histórias maravilhosas, mas nós precisamos perceber que esse livro, ele é genuinamente profético. Um sinal de que Deus, ele é o idealizador deste livro, é a palavra profecia. Nabi no hebraico, profeteia no grego, não importa o idioma. O que importa é que aquele homem ou aquela mulher que assume falar a respeito de Deus está se colocando como porta-voz dele. E profeta significa porta-voz. E aí faz necessário dizer que profetizar não significa dizer palavras positivas para abençoar o irmão. Se você chega dizendo assim, olha, profetize para seu irmão agora, não é assim que funciona. Um rei não dizia para um súdito, vá ali e profetize. É Deus que diz assim, vá ali e fale isso e diga exatamente como eu lhe disse. E é exatamente isso que Moisés está dizendo em Deuteronômio capítulo 8, a partir do 15. O profeta vai vir, mas outros virão também, e aquele que vier dizendo alguma coisa em meu nome, se não cumprir, não fui eu que enviei, não tem nem respeito nem temor por este. E aí Jeremias lá na frente vai reforçar ainda no capítulo 23 que Deus odeia, Deus é contra aqueles que dizem, ele disse, ele mandou, sem que tenha dito. Eu sou contra estes profetas. Então a profecia era tratada com muito respeito, com muito zelo, e o texto de Deuteronômio, quanto o texto de Jeremias, assegura de que é digno de morte aquele que usa de atrevimento de dizer que foi Deus que mandou, sem quem tenha dito. Quem está entendendo, diga, eita. Eita. Quem acredita que muita gente morreria na pandemia, sem ser da Covid, só por falsa profecia na internet? Levanta a mão aí, quem acredita, só por falsa profecia na internet. O que eu vi de gente dizendo, olha, quando completar 1000, os seguidores vão assistir nessa live, Deus vai abençoar os 1000, com R$1.000 na conta, com o céu que mandar. E era muita profecia. Alô, som, testando. Eu acho que eu falei alguma heresia, por isso foi desligado. Acho que eu falei alguma heresia, não? Ah, som, ok. Não vou falar mais de internet, não. Tem um heresiômetro, né, pastor? Um heresiômetro. Se falar uma heresia, aí já... Não é? Interessante que quando fala a palavra profecia, as pessoas levam em consideração de que é alguma coisa para o futuro. Tem que ser preditivo. Tem a ver com o futuro para ser profecia. E na verdade, os profetas do Antigo Testamento, se a gente analisa, os 17 livros dentro dessa parte que chama-se profecia no Antigo Testamento, a gente vai observar que eles tinham algo em comum, pelo menos 3 coisas. Eles denunciavam o pecado. Enquanto estão denunciando o pecado, eles são profetas de Deus, porque eles estão revelando a lei do Senhor, sua mensagem, sua palavra, e revelando esta verdade. Eles estão como um porta-voz, anunciando a vontade de Deus para que o povo não abandone a verdade que vem de Deus. Uma outra coisa que eles comunicavam nessa expectativa da profecia, eles anunciavam o juízo de Deus. Se alguém não estivesse consertado com ele, não estivesse em sintonia com a sua lei, o juízo de Deus viria. Eles denunciavam o pecado, eles anunciavam o juízo, mas proclamavam a salvação e livramento para quem se arrependia. Não é o que a igreja faz hoje. A igreja, ela é profética para esta nação, porque ela denuncia o pecado, anuncia o grande juízo de Deus que virá, e ela proclama a salvação aos arrependidos. Os que estão arrependidos dos seus pecados aí, dá um sinal, os que estão arrependidos dos seus pecados. Então, a igreja de Cristo hoje, ela cumpre a sua missão profética quando ela anuncia a lei do Senhor, Antigo e Novo Testamento, anunciando esta verdade do que ele anunciou e aconteceu, e do que ele anunciou e ainda está para acontecer. Eu já ouvi alguém dizer que em Jesus se cumpriram uma média de 70 profecias do Antigo Testamento. Eu já vi em alguns livros anunciarem que tem mais de 300 profecias nas Escrituras,
algumas poucas, dependendo da visão escatológica, da sistematização sobre as profecias do fim. E aí, tem poucas ainda, algumas dezenas para se cumprir. Esse texto que nós acabamos de ler, o texto de Lucas e também o texto de Atos, Jesus, ele passou pelo cumprimento de tudo que estava escrito sobre ele. E Mateus deixou muito claro, ele recebeu esse nome para que se cumprisse o que estava escrito. Olha, ele foi para o Egito para que se cumprisse o que estava escrito. Olha, ele voltou do Egito para que se cumprisse o que estava escrito. Olha, ele nasceu em Belém, viveu em Nazaré, pregou sobre a Galileia para que se cumprisse o que estava escrito. E ele volta para Jerusalém, para morrer em Jerusalém, para que se cumprisse o que estava escrito. Olha, ele foi zombado, ele foi traído, ele morreu crucificado, ressuscitou o terceiro dia, do mesmo jeito que estava escrito, para que se cumprisse o que estava escrito. E por incrível que pareça, ainda houve uma multidão muito grande que gritava crucifique e não acreditava no que foi anunciado. É muito importante nós considerarmos de que as profecias do Antigo Testamento se cumpriram em Jesus de forma muito clara, e que uma mulher virgem daria à luz um filho, e que da descendência de Abraão, da descendência de Davi, nasceria um exclusivo para poder cumprir e restaurar todas as coisas que o Senhor tem reservado para o seu propósito eterno. Interessante que Mateus, ele começa o livro dizendo genealogia de Jesus, filho de Abraão, filho de Davi. O que é que ele está querendo dizer com isso? Eu vou provar para vocês de que este que eu vou falar aqui está cumprindo todas as coisas que foram anunciadas lá pelos profetas antigos. Hebreus começa como? Hebreus como é que começa? Havendo Deus falado muitas vezes e de muitas maneiras pelos profetas aos nossos pais no passado, hoje nos falou através do seu Filho, a quem tornou herdeiro de todas as coisas. Então a Bíblia é um livro profético, eu não tenho dúvida disso, e que as profecias que foram anunciadas a respeito de pessoas, de eventos, de governo, nós encontramos muito claro isso. A Bíblia, ela é o jornal da vida, o jornal dos eventos principais da história. A Bíblia é o jornal mais atualizado do mundo, e a Bíblia grita muito forte, ele vem, mas não só diz isso, ele diz também prepara-te, vigia, se santifica, trabalha, prega, vamos estar unidos. Então, associado a esta palavra, ele vem, tem responsabilidade para cada um de nós. Quem pode dizer amém? Amém. Aí você agora dá uma olhadinha para um lado para o outro e diz assim, vai arrochar agora. Pode dizer. Não é bonito ver assim, profecia está se cumprindo? Não é bonito isso aí, não é? Olha, graças a Deus, a gente está percebendo que a Bíblia é verdadeira, de que Deus cumpre aquilo que prometeu, mas também esse mesmo livro dá responsabilidade para aqueles que creem que Ele vem. Aqui, alguns discípulos no caminho de Emaús, Jesus chegou perto dele, começou a conversar com eles, eles não perceberam Jesus presente. Mateus 24. Como é que Jesus está presente e a pessoa não percebe? Por quê? Desviado? Porque não é da PIB de Castelo Branco? É possível Jesus estar num lugar atuando presente e alguém não perceber que ele está? Será que é possível isso? É que nós temos um exemplo aqui. E quando a palavra foi ministrada, eles estavam em uma celebração, estavam comendo, Jesus deu graças, o coração de um ardia enquanto a palavra estava sendo ministrada, Jesus falando do Antigo Testamento a respeito do Cristo, e eles de forma muito negativa dizendo, eita, o bichinho morreu, né? E a gente achando que ele seria o que ia restaurar, mas nem foi, vamos esperar outro, graças a Deus, o bichinho E Jesus está dizendo, meu Deus do céu, meu Deus, não é?
Tem misericórdia. Jesus dizendo: tem misericórdia dele, Jesus, não é? E aí a gente olha para as palavras de Jesus no versículo 44. Jesus disse assim: estas são as palavras que eu vos falei estando ainda convosco, que era necessário que se cumprisse tudo o que estava escrito de mim. Olha a divisão do Antigo Testamento na época: na lei de Moisés, é o Pentateuco; nos profetas anteriores e posteriores são os livros profetas, os livros dos profetas e os livros históricos, e nos Salmos, que representa aí todos os livros poéticos, a terceira parte, que é chamada os Escritos. A Bíblia hebraica é dividida em a lei, os profetas e os escritos, que o primeiro dos escritos é os Salmos, por isso que ele é citado aqui. Todos os livros do Antigo Testamento mencionam Jesus como expectativa certa e como a razão da restauração e todo o plano de Deus. Tudo se volta para Ele. Todo o sentido da Escritura é Ele. Só que a expectativa política de Israel frustrou-se, porque aquele que viria como um rei extraordinário, ele veio entrando em Jerusalém no jumentinho. E foi profetizado a respeito disso: o teu rei vem sobre ti montado no jumentinho. Quando a palavra foi pregada e foi esclarecida, o versículo 45 diz: os seus olhos ou a sua mente, é uma linguagem figurada aqui, se abriram, os seus olhos se abriram, ou sua mente se abriu, para que compreendesse as Escrituras. O que dá para entender aqui, e correlacionando com outros textos, é que a revelação do Evangelho, o homem não pode por si só recebê-la. Há uma necessidade de uma interferência do Espírito Santo, e é Ele quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Nós vamos comunicar a palavra a um monte de gente, mas a mente fechada não vai querer receber. Mas continue comunicando, intercedendo ao Espírito Santo, para que o Espírito Santo venha abrir o entendimento e esta palavra seja aplicada como semente do reino no coração, e esta palavra germine, cresça e dê fruto para a glória do seu santo nome. E ele lhe disse: assim está escrito, e assim era necessário que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos ao terceiro dia, e que se pregasse em seu nome o arrependimento e o perdão dos pecados a todas as nações. E isso incomodou Israel, porque Israel queria sempre ser o povo querido e peculiar, e a comunicação e o compartilhar desse Deus com outros povos não fazia sentido para alguns de Israel, mas esse sempre foi diante de todos os profetas o plano de Deus, a partir de Israel ser conhecido entre todas as nações. Toda a terra se encherá da sua glória, ele será conhecido entre todas as nações, todo joelho se dobrará. É muito importante entender esse aspecto. E aqui no versículo 47 diz que começando de Jerusalém. E é importante observar que lá em Atos, Jesus diz: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, olha por onde começa, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Começa aqui pertinho o local, mas a coisa vai se estendendo. Vós sois testemunha destas coisas, e eis que eu enviarei sobre vós a promessa do meu Pai. Que promessa é essa? Olha, permanecer em Jerusalém até que sejais revestidos de poder. Que promessa é essa? Indo para Atos, o capítulo 1, a gente entende muito claro que o Lucas não quer deixar o seu leitor confuso a respeito do que seria essa promessa. Atos capítulo 1. Agora a gente vai ler o versículo 4. Lucas 1:4. E estando reunido com eles, mandou-lhes que não saísse de Jerusalém, mas que guardasse a promessa do Pai, a qual disse ele: ouviste de mim. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desse dia.
Aqui a gente não vai entrar na discussão de que quem fala em línguas é batizado e quem não fala em línguas não é. A gente não vai entrar nessa discussão aqui. A gente vai entrar na discussão de que o plano de Deus para a sua igreja contava com a presença permanente do Espírito Santo nela, senão essa missão não iria se concretizar, porque houve um povo na antiga aliança que tentou fazer sozinho, sempre quebrava todas as alianças que Deus fez no Antigo Testamento. Cada aliança feita era quebrada, porque a obra ela é muito divina e gloriosa para que o homem, o barro, consiga fazer. E aí, olha o que diz no verso 8: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Esta é a promessa do Pai. Isto aqui é que faz sentido para a igreja. Uma igreja, ela não é igreja se ela não for revestida do poder do Espírito Santo. E aí nós vamos ficar alegres quando nós temos uma igreja lotada de jovens, unidos, alegres. Mas isso não é suficiente. Essa turma tem que estar alegre, unida, tem que trazer outros para junto, mas tem que estar na expectativa na sua vinda e comprometido com a missão, porque ele disse: como o Pai me enviou, eu envio vocês. Foi-me dado todo o poder nos céus e na terra, portanto ide. Fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Amém. Essa consumação do século, muitas vezes é chamado de o dia do Senhor. Também é chamado de os últimos dias, ou o fim dos tempos. São termos da escatologia, a doutrina das últimas coisas, dos cumprimentos finais daquilo que Deus anunciou que precisa acontecer para que o seu plano seja concretizado plenamente. Esse texto que nós acabamos de ler aqui confirma que, vindo o Espírito Santo, a promessa dele aconteceu. Vindo o Filho e acontecendo todo o seu ministério, foi promessa de Deus também. E agora, além do Filho ter dito que ele viria, além dos anjos ter dito que ele viria, a igreja ela é uma agência, uma instituição responsável, uma comissão, uma família responsável para anunciar. Essa palavra Maranata que está na camisa de vocês aparece depois do Espírito e a noiva dizem vem, e quem ouve diga vem, e quem quiser receba de graça da água da vida. E o livro do Apocalipse termina, o livro da Revelação termina dizendo ele vem. Maranata quer dizer o Senhor vem, ele vem, e esta é a certeza que nós vamos carregar para o resto da vida. Aleluia. E as pessoas que têm se afastado da caminhada é porque não coloca a sua vida estabelecida, organizada e voltada para esta frase: ele vem.